Saúde, colegas! Começando aqui o episódio do Hospital São Luís Campinas. Hoje a gente vai falar sobre UTI, Unidade de Terapia Intensiva. E eu tenho o privilégio de receber aqui meu colega Dr. Antônio Eiras Falcão. Me apresentando, para quem não me conhece, sou Lorenzo Tomé, médico radiologista, sou host do podcast Saúde Digital, que já está há mais de 6 anos no ar, e CEO da SD Conecta, que é um aplicativo de comunidades médicas. Falcão, prazer falar com o senhor. O senhor é um nome aqui na cidade, na região da neurologia e da medicina intensiva. Obrigado. Vamos começar com o seu background, com o memorial. Eu me ensino essa palavra hoje. Faz um memorial aí. Na verdade, quando a gente faz um memorial para os concursos públicos na Unicamp, né? Aí o memorial vai desde o nascimento, logicamente, eu não vou falar sobre tudo isso. Tem que dar uma resumida. Vou dar uma resumida. Mas faz o seu memorial. Mas meus pais são portugueses, né? A minha mãe, professora de música, foi capa de revista. Então, se você ela foi capa da revista do rádio, como acordeonista, solista do Teatro Municipal do Rio de Janeiro. Que legal. Meu pai é professor, ele fez teologia em Lisboa, latim, grego, hebraico, em Coimbra, fez sociologia. Ele só estudou, próximo da guerra, né? Só ficou estudando. Fez doutorado em sociologia na Escola Leão XIII, fez direito canônico. E então, naquela época pós-guerra, eles, por volta aí de 45 a 50, em 50, ele foi chamado pela Pontifícia Universidade Católica para montar e fazer a gestão de uma nova faculdade, que era a Faculdade de Filosofia, numa cidade do interior do estado do Rio de Janeiro, Nova Friburgo. Foi lá que eu nasci. Então, vivi nesse mundo aí. Pai? Manuel Joaquim Falcão. Aí, ó. Manuel Joaquim Falcão. Aqui. Percebo que o senhor vem de uma família bem culta, né? De cultura. O senhor recebeu uma bagagem importante na sua infância. Eu tenho 6 irmãos, eu acho que eu estou no Guinness Book, porque os 6 irmãos são médicos. 6. Meu pai, professor universitário, ou era faculdade federal ou nada, não tinha jeito. Então, todo mundo teve que fazer federal. E nesse caminho, eu segui o caminho do meu pai, do ensino. Eu fui para a USP em Ribeirão, fiz neurologia lá, e durante o meu trajeto na neurologia, eu via muito paciente agudo. Então, vários campos da neurologia, tem esclerose múltipla, cefaleia, mas eu acabei indo para os neurológicos agudos, isto é, o paciente com trauma de crânio, o paciente com AVC isquêmico, AVC hemorrágico, o paciente que ia para a UTI, os pacientes com doença como Guillain-Barré, miasteria, os pacientes que iam para a UTI. E eu passei, como neurologista, a enxergar mais como especialidade, até uma subespecialidade, que é chamado neurointensivismo. Perfeito. Aí eu fui para essa área e comecei a cuidar desse grupo de pacientes e o desafio continuou. Na época, eu estava lá na USP, em Ribeirão, maravilhoso, fiz concurso lá, fantástica, a cidade, mas eu queria vir para Campinas. Queria vir para a capital? Porque Campinas é a capital, né? Falou bem, Lourenço. Eu viajo muito para dar palestra e aula, né? Eu estava agora recentemente numa aula e eu falei assim, os pacientes que vêm do interior para nosso hospital, aí um colega levantou, Falcão, Campinas é o quê? Exatamente, Campinas é a capital. Porque é a capital do interior. Campinas é a capital do interior. Aí eu segui nesse ramo, fiz concurso para a Unicamp, então, indo ao encontro da proposta, e na Unicamp eu fiz o meu mestrado em trauma de crânio e depois o doutorado em oxigenação cerebral. A coisa continuou, isso é um dado importante, tudo com agudos, dentro da UTI, 100% dentro da UTI, da Unicamp. Na época, o coordenador e chefe é o professor Renato Giovanni Giuseppe Terzi, ele era o chefe, e eu fazia parte do grupo. Eu continuei ali trabalhando e surgia naquela época a probabilidade de você tirar o coágulo do paciente com AVC isquêmico. Começou em 95, com essa probabilidade
de você, isso é o RTPA, se você tirar o coágulo. Trombólise. Que é a trombólise. Aí, como tinha muita pesquisa começando, eu fiz uma proposta de pós-doutoramento, fui para Melbourne, na Austrália, e lá eu fiz o meu pós-doutoramento nesta área de paciente com AVC. Voltei, fiz o concurso para a Unicamp, me tornei chefe da disciplina, tudo terapia intensiva. A partir daí, todo aluno, todo pós-graduando que fazia estudo comigo, pesquisa, geralmente era na área de pacientes de UTI e muitos na área de medicina intensiva e neurologia. Então, eu fiquei na faculdade, continuando o memorial, fiquei na faculdade até 2 anos atrás, 1 ano e meio, eu ficava 100% lá, chefiando a UTI, a disciplina de medicina intensiva, que estava dentro do departamento de cirurgia da Faculdade de Ciências Médicas, quando houve o convite do Hospital São Luís Campinas para eu coordenar, foi uma nova proposta, e eu aceitei o desafio, aceitei para ser o coordenador das UTIs do Hospital São Luís Campinas e passei a coordenação da UTI da Unicamp para uma professora, que foi residente minha até, a professora doutora Ana Paula, e ela agora assumiu lá. Eu continuo como professor da pós-graduação, professor associado, e aceitei o convite do doutor Fernando, agradecer a confiança, né? Perfeito, sensacional sua história. E aqui, Falcão, sim, uma pergunta assim, em média, qual é o percentual de ocupação nos leitos de UTI do paciente neurológico? Média. Excelente. Isso aí, o que é feito no mundo e no Brasil? Isso. O que é feito no mundo e no Brasil? Como é que eu fiz na Unicamp? Os pacientes neurocríticos, geralmente, eles são 25% a 30% dos pacientes internados. Mas muitos dos que estão internados fazem complicação neurológica. Então, dependendo, isso sobe mais. Perfeito. A questão, Lorenzo, é ter leito para tudo isso. Então, quando a gente fala de SUS. Quando fala de SUS, é ter leito. Nós temos, por exemplo, na Unicamp, a UTI do trauma, a UTI neurológica, a UTI cardiovascular, a UTI de transplante, a UTI coronariana. Aqui no São Luís, nós temos uma unidade só, é uma proposta, isso é discutido no mundo, é uma unidade só, onde todos os médicos cuidam de tudo. Isso não ficam tão separadinhos em subespecialidades. Essa é uma proposta boa que a gente aceitou. A única unidade separada que nós temos, tanto na Unicamp como aqui no São Luís, é a UTI da cardiologia, a UTI coronariana. Que aqui no São Luís, nós temos a UTI coronariana, que está sob a coordenação do Dr. Dirceu. Que é separado junto. da outra. É junto, mas tem a coronariana, tem a UTI pediátrica. Temos uma UTI neonatal, uma UTI pediátrica, UTI de adultos. Perfeito. Na UTI de adultos, nós temos uma unidade geral, fazer pós-operatório, pacientes oncológicos, pacientes neurológicos, pacientes com dengue, e temos uma UTI cardiológica com um time de médicos experientes 24 horas em problemas do coração, infarto, hipertensão, insuficiência cardíaca. Nós estamos com um time ótimo, sob a coordenação do Dirceu. Ele já esteve aqui no nosso podcast. Isso, então, quem está nos Eu acho que ele comentou acompanhando pode assistir o episódio com o Dr. Dirceu. Maravilha. E aí, Falcão, a minha outra pergunta é assim, a gente sabe que melhora-se muito o prognóstico de um paciente com um AVC isquêmico. Isso. Quando o diagnóstico é precoce, e o que faz esse diagnóstico é a ressonância magnética, e o tratamento ele tem uma janela, né, que, se não me engano, são 6 horas para você melhorar o desfecho. Queria que o senhor falasse sobre isso e como que o São Luís está preparado para acolher esse paciente que tem um AVC isquêmico precoce e proporcionar o melhor desfecho possível. Lorenzo, aqui eu faço até um convite para você.
convidar o time da neurologia clínica, hoje é capitaneado pelo Dr. Alessandro, um protocolo fantástico de atendimento do paciente neurológico agudo com isquemia cerebral. Tá muito organizado. É um protocolo gerenciado de AVC. Hoje pela manhã discuti com ele. Ele é o gestor. Então, já esteve aqui. Já esteve. Junto com o Dr. Wagner. Isso! Pronto. Então, fica o convite. Com certeza eles falaram. Para assistirem. Para assistir. Fica o convite para assistir. Mas, no entanto, o que o intensivista deseja? Deseja. Porque, na verdade, existe o time que faz a unidade de emergência e o time da UTI, o time da anestesia. O que a gente deseja, o que a gente sabe? Quanto mais precoce, melhor. Quanto mais precoce a intervenção clínica de estabilização do doente, pressão, saturação, frequência cardíaca, glicose, quanto mais a intervenção é precoce, melhor o prognóstico. Muito bem. Alguns pacientes, até 24 horas, eles têm a chance de ser trombolizado endovenosamente ou por via intraarterial, a trombectomia. Endovenosamente até 4h30. Então, o intraarterial, ele dá um tempinho, estende a janela e a oportunidade de tratamento. Com certeza, na conversa do Wagner e do Alessandro, eles discutiram isso. O que a gente fica feliz lá na UTI? Olha, atendi o paciente, atendi com 1 hora, com 30 minutos, ele já foi atendido, entrou no protocolo, já fez a trombólise e o paciente está vindo para a UTI. Conclusão, estamos entregando para o paciente a oportunidade de um melhor prognóstico. Perfeito. Por isso, você falou bem, é uma campanha nacional de reconhecimento precoce do AVC. É verdade. É uma campanha nacional. Família, vizinhos, o pessoal em shopping center. Você falou bem, reconhecer e levar para um centro reconhecido. E que tem condição de atender, né? O problema eu acho que a gente precisa fazer, sim, essa campanha de awareness, né? De conscientização, mas muitas das vezes, infelizmente, no sistema médico brasileiro, né? Primeiro já a ambulância demora a chegar. Isso. E aí, na hora que chega a ambulância, muitas das vezes ele vai te levar para um hospital que não tem como fazer o diagnóstico, porque tem que ter uma ressonância magnética e um neurologista para administrar o protocolo. Tudo isso numa janela de 4h30. E com isso, a gente perde massa encefálica, perde capacidade produtiva desse indivíduo, né, que gera riqueza para uma nação. Sem dúvida, né? sem então, dúvida todo esse círculo, né, de impacto que o São Luís chega aqui na macro-região de Campinas para mudar essa história. Porque um paciente que chega no São Luís, ele consegue entrar nesse protocolo, ser diagnosticado e iniciar o tratamento que vai melhorar desfecho. Isso é um dos exemplos de hospitais organizados com protocolos gerenciados. Mas, Lorenzo, é só para... Nós temos hoje em Campinas, a gente sabe, nós temos hospitais que fazem isso do ponto de vista público. Nós temos o Unicamp, a PUC, o Mário Gatti, o Hospital Ouro Verde. Eles têm gente... consegue isso no SUS? Consegue. Isso que é importante. Isso é importante falar aqui. E muitas vezes, esse grupo que está no São Luís, junto com outros grupos, o que está no São Luís está na Unicamp também. E tem gente de outros hospitais de Campinas. A grande verdade é essa. O que a gente precisa é que o paciente esteja o mais rápido possível no hospital, que além não é só trombólise. A trombólise, sim. Trombectomia, sim. É que ele tenha um cuidado multidisciplinar. Logo quando ele chega. Perfeito. Isso é uma coisa importante. E o que tem que fazer, que o Alessandro e o Vaguinho estão fazendo junto com o time, eles começaram uma campanha aí de reconhecimento precoce do AVC, que já tem na cidade, os SAMUs têm isso no mundo inteiro, tinha na Austrália isso muito pesadamente, reconheceu, levou para centros treinados. E nós temos alguns centros para a nossa cidade de Campinas, que eu imagino que Campinas hoje
tenha 1 milhão de habitantes e a região metropolitana de Campinas tenha 5 milhões. Eu acho que é isso, mais ou menos. Então, nós temos que ter hospitais para atender essa população. Por quê? No caso, nós temos outros problemas. Nós temos o trauma de crânio, que eu tenho uma história longa para contar. Nós temos AVC isquêmico, AVC hemorrágico. Nós temos pacientes com doenças neuromusculares que precisam de UTI, como Guillain-Barré, miastenia. Mas esses hospitais nossos aqui, eles são diferentes em relação a outras regiões. Principalmente, Lorenzo, porque a gente se conversa. Perfeito. A gente troca ideia. E quando a gente fala do ambiente da UTI, né, unidade de terapia intensiva, a gente, uma comparação assim que eu gosto de fazer é como se fosse uma cabine de um avião, né? Perfeito. Cheio de monitores, botões, Perfeito. Cheio de máquinas, sensores, dispositivos para monitorar esse paciente, ter o controle disso tudo. E cuidar desse paciente em estado crítico, né? Perfeito. Queria que você contasse um pouco para a gente como que vocês estão trabalhando essa questão da segurança do paciente. Isso é muito importante. Lá dentro da UTI do São Luís Campinas. Lorenzo, então, vamos lá. A primeira etapa da segurança do paciente, Lorenzo, a gente não vai fazer um teatro, mas a gente vai passar um plantão. Primeira etapa é o médico que ficou à noite ou de dia passar para outro médico. Isso é muito importante. Isso é a comunicação, isso é segurança e saber exatamente como está o paciente. Hoje a gente tem templates para isso, de passagem de plantão. E passa para a gente como que foi, como ele está e qual é a proposta pro dia, ou para algumas horas, ou para algum procedimento que vai acontecer. Então, ele passa essa proposta através, verbalmente e por escrito. Muito bem. Após isso, a gente vai avaliar o doente. Aí a gente chega e faz. Tem a avaliação clínica, porque isso não muda no mundo. Isso, em qualquer lugarzinho do mundo, a pessoa pode ouvir, ver, sentir, conversar com o paciente. Isso é igual. Essa é a parte de estar com o paciente, ouvir o paciente, essa parte mais importante da humanização. Não só o paciente, a família. Então, ele chega e examina. Não estamos falando de monitor por enquanto. Aí, examinou, conversou. A partir desse momento, ele faz um checklist da monitorização. Já está tudo certo, já conversou. Aí, ele vai ver o que eu falo de cima para baixo. Aí ele vê se tiver com eletroencefalograma, o resultado do eletro. Aí ele vê, clinicamente, não vou falar do exame neurológico. Aí ele vai ver coração, a pressão do paciente. Isso na beira do leito ou numa sala existe reservada? Ele ali, quando conversa, quando ele examina, ao término, os monitores multiparamétricos estão ali dentro da UTI. Uhum. Então, ele olha a frequência, então, olhando de cima para baixo. Então, ele olha... Mas ele está na beira do leito. Beira do leito. Um passando para o outro. Não, a gente passa um para o outro. E depois que passou o plantão, que é coisa muito importante, verbal e por escrito, porque ali é um momento crucial. Sim. Crucial. Aí, naquele momento, passou o plantão, a gente fica com o paciente, com vários. A gente examina, a gente faz sequenciado, isso a gente ensina para os residentes de cima para baixo. Tá. Aí examina, faz pupila, examina o paciente bonitinho, ele está vendo você examinar. Os que estão em coma não, mas a família está acompanhando. Sim. Porque no São Luís a família fica 24 horas com o paciente. Ela acompanha, porque o tratamento hoje, Lorenzo, a gente fala, e eu falo isso, verbalizo para os pacientes. O tratamento é centrado no paciente e na família. Isso, a família entendendo bem o que está acontecendo 100%, isso tira o estresse da família, isso a gente conversa sempre, e com o paciente ele deve saber de todo, e a família também, todo o plano terapêutico, como estão os meus exames, como estiveram os meus exames, o que eu vou fazer hoje, que exame eu vou fazer hoje. Essa é a parte de informação
e de comunicação. Agora vamos para tecnologia. Então, senhor, agora a gente vai checar alguns parâmetros. E a gente checa naquele momento se ele está com o eletro ou está com o monitor de consciência que chama BIS, ou ele vai ver a frequência cardíaca, o ritmo, se está cardíaco, se está normal, a oxigenação com saturação, ele vai ver pressão, ele vai ver débito urinário, ele checa todos esses parâmetros. Aí ele vai, e nós temos hoje condições de olhar monitores, e a gente tem um registro das 24 horas de todo o ritmo. Aí você vai em outra sala e checa tudo isso. Principalmente hoje, com a nossa metodologia de evolução, prescrição, tudo automatizado. Então, para você ter esses parâmetros, você não necessariamente precisa estar ao lado do leito. Você tem uma sala que você alcança esses parâmetros unificados ali, uma central de controle aí? O nome foi bem aplicado. Nós temos todos os monitores beira-leito. Sim. Beira-leito. E nós temos uma central de monitorização e fica dentro dos postos de enfermagem. Essa central de monitorização tem os leitos e tem tudo isso. Quando um dos sinais não estão adequados, a frequência cardíaca fica mais baixa ou fica mais alta, a gente chama isso de parametrização. A partir daquele momento que eu examinei o paciente e olhei os monitores, eu saio, discuto com a enfermagem. A gente estava falando isso agora. A gente faz quais são os parâmetros e que nível. Por exemplo, frequência cardíaca abaixo de 60, eu quero que grite, que toque o alarme. Frequência cardíaca acima de 120, eu quero que grite para aquele paciente. Saturação arterial menor que 90 ou 92, dependendo do caso a caso, ou 94, eu quero que grite o alarme. E assim vai. Quando lá dentro, a enfermagem está aqui, estão os monitores, e um leito, toca o alarme, aí está lá soando o alarme, olha para o alarme, porque ele muda de cor, olha o alarme e fala, aquele paciente está com frequência de 40, vamos lá agora. Aciona. Isso mudou a história. Esse central de monitoramento em posto de enfermagem, todos os leitos, tem que ter. É o segundo ponto de segurança. Tem o do quarto, e aqui todo mundo está vendo. Por exemplo, você é médico. É um espelho, né? É um espelho. Não, o que está acontecendo lá está aqui centralizado. O que a gente ensina, Luiz, você é médico, você está passando lá para ver um paciente seu. E você vê, tem um médico aqui, aqui. Você mesmo olhando, você vai falar, o leito 33 está com frequência de 42. Já estou indo lá, já chamo o médico. E vai, e atua em segundos. Em segundos o que está acontecendo. Por isso que o parque de equipamento faz uma grande diferença. Perfeito. Você comentou de um monitor de consciência. Sim. Eu queria falar sobre isso. Tá. Você disse, né, um paciente em estado crítico, Sim. Muitas das vezes ele vai estar inconsciente. Sim. Seja pelo problema dele ou uma baixa de consciência induzida. Perfeito, né? Perfeito. E aí é mais o médico tem que ter esse olhar muito específico e humanizado para os acompanhantes, os familiares. Perfeito. Mas recentemente, né, até numa palestra de um colega seu, o Dr. André Espósito, isso, sobre inteligência artificial, a gente ele falava dos estímulos que são subconscientes. Então, que não está no nível da consciência, mas a pessoa ela está registrando aquilo e aquilo vai gerar impacto nela, né? Sim. Eu queria um pouco do seu olhar, porque eu sou médico, né? Eu sou radiologista, perfeito. Encontro pessoas, lógico. amigos, conhecidos, falam, nossa, fiquei no TI, e eles pensavam que eu estava ali de desacordo, mas eu entendia tudo, eu escutava tudo. Eu queria um pouco desse olhar seu, assim, desse cuidado. E eu vou juntar em outra coisa aqui, para até você falar. Eu fiz toda a minha formação no SUS. Formei na UFMG, residência no Hospital das Clínicas. Né? Perfeito. E aqui não é um demérito, uma crítica ao SUS, sou fã do SUS, tá? Perfeito. Mas muitas das vezes, o apito, né? O apito o cara vai lá,
dá uma batidinha assim, fala assim, não se leve em consideração o gritar do aparelho por causa de N fatores. Sim, mas o que você acaba de me dizer é, se está apitando, para ele apitar, ele tem que estar certo. E um apito ele tem que ser levado em consideração, senão não adianta ter o apito. Olha, isso é tema de aula. O nome disso... Então, eu vou dividir em dois. Eu vou dividir. A gente pensou a mesma coisa. Vamos falar desse monitor. Nós temos um monitor para garantir que o paciente seja sedado. Uhum. Por isso, para evitar o despertar. E eu saber que eu estou fazendo uma boa analgosedação. Primeiro, eu tenho que saber que ele não tem dor. Então, existem escalas clínicas para saber se o paciente está com dor ou não, mesmo no respirador. Então, eu faço uma analgosedação, exemplo, dou um remédio para tirar dor, fentanil, remifentanil, até morfina, e a sedação, se for pela clínica e eu estou sedando um paciente, tá entrando um sedativo, porque ele precisa, e eu estou olhando para ele está com o olhinho fechado, e eu falo assim, ele está sedado. Esse momentozinho de variação, pode ser que ele acorde, isso não é aceitável, porque aumenta o nível de estresse. Nós, sistematicamente, para os pacientes, é uma conduta nossa do São Luís e também de outros hospitais, lógico, eu também faço isso. Para os pacientes que precisam ficar mais sedados, nós colocamos uma fita, que sem falar nome de empresa e tudo, que ela monitora os ritmos cerebrais e transformam amigavelmente em números, certo? Então, por exemplo, nós estamos 100 agora. 100. Agora todo mundo está 100. O nível de consciência, o rebaixamento da consciência. Isso. Se eu colocar fita na gente... vai estar 100. Eu faço isso com residentes, 100. Muito bem. Se eu começo a dar sedativo, começa a baixar. Num nível em UTI, entre 30 e 40, até abaixo de 50, o paciente está ok, está bem sedadinho. Eu não preciso aprofundar. Algumas vezes eu tenho que aumentar mais ainda para deixar ele muito sedado. Condições especiais, que são 4. Mas a gente não precisa entrar em detalhes aqui. Isso. Aí a gente tem que sedar. Esse monitor, essa parte clínica, que eu falo com você, aí você responde, abre o olho, ele está acordado ainda. E para isso a gente coloca para tornar mais objetivo. Nós fazemos isso lá e checamos também. E na passagem de plantão, o médico fala, Falcão, o paciente está assim, ele está sedado, está com sedativo, está na analgesia, e o número do equipamento está 40. É nível de consciência? Eu não uso. Isso, não usa nível de consciência. Fala o nome da tirinha. Tirinha é monitor de consciência. Monitor de consciência. Chama, assim, tem vários nomes aí na literatura, das palavras-chave, mas você pode chamar, que todo mundo entende, o monitor objetivo da consciência. Em anestesia, eles usam sempre. Eles usam sempre para saber que aquele anestésico já deixou a pessoa num plano de sedação bacana. Perfeito. Bacana. Isso é um. Não, a gente usa. E aí bem legal, porque para encerrar essa primeira, né? Sim. Você está me dando um auxílio da tecnologia para eu cuidar melhor do paciente, para eu controlar, regular, fazer um ajuste fino do nível de sedação que eu estou dando ele. E com isso, eu estou evitando acontecer o que eu relatei. Isso. Os médicos pensavam que eu estava sedado, que eu estava com o olho fechado, mas eu entendia tudo que eles falavam. E eu via eles falando lá do jogo do Corinthians, e o Corinthians ia perder, que ia ganhar. Isso desconfortável para o paciente. Isso não podemos, a gente não quer enquanto médico. Não quer. Né? Então, você me explicou muito bem como São Luís faz, outros hospitais que têm tecnologia para isso. A literatura fala sobre isso, que eles chamam de under sedation e over sedation. Por exemplo, quando está fraquinho, você aumenta a tua ansiedade, aumenta a tua frequência cardíaca, aumenta a tua pressão. Tudo é ruim para você como paciente. E
E o oversedation deixa você muito sedado, também é ruim. É ruim. Você vai ficar mais tempo na UTI, mais tempo em ventilação. Por isso que a tecnologia que nós temos ajuda, permite que você tente chegar na melhor dosagem possível do sedativo. Isso é sensacional. Agora vamos para o outro problema. Vamos. Do apito, do alarme. Do alarme. Tá suando o alarme lá e não tem ninguém vendo, não tá nem aí. Parece que aquilo não... Já acostumaram com aquele alarme. Já vou te dar um exemplo. Que eu gosto muito de fazer isso. Quando a gente, voltando, existe a passagem de plantão verbal e com documento. Temos que ver lá. E nessa passagem, a gente coloca quais são as metas do dia. E isso é passado para a família. As famílias verbalizam, poxa, mas aqui, que bacana. Então a família falou assim, doutor, eu via isso que vocês estão fazendo aqui só na TV. Só via aqueles monte de médicos discutindo, eu só via isso na televisão, num programa de TV, em programa americano. Então, tudo isso é feito naquele momento que a gente vai avaliar o doente, a gente parametriza os alarmes. Nesse momento, a gente parametriza porque a gente vai levantar voo. Então, o que eu falo? Pegar um plantão de UTI é um avião, é um Boeing que vai levantar voo. E não existe o checklist do piloto, copiloto, e ainda existia antigamente, não sei hoje, o mecânico de voo, o engenheiro de voo, ele faz um checklist. Imagina que quando o avião está paradinho fazendo o checklist, começa a tocar um alarme e o piloto vai e desliga o alarme. Desliga esse negócio aí, abaixa esse negócio aí. Aí o engenheiro, mas está tocando um alarme de trem, alguma coisa com trem de pouso. Ele esquece isso. Vamos levantar voo. Então, é inadmissível, né? Isso. Então, o checklist, muito da nossa segurança veio da aviação. Então, a gente faz um checklist, seta o alarme e tem que fazer... alguém tem que ir lá ver o que está acontecendo. Imediatamente. Então, isso é uma cultura. Então, primeira coisa, a gente fala assim, ó, no checklist tem o A. Eu publiquei no ano Os Intensive Care, no início de 2019, um bundle nosso, que a gente chama ABCD V. Mas no A, tá alarmes. É o A. Alarmes parametrizados? Sim. O som está em volume adequado? Sim. E tocou o alarme, a pessoa fala, vai ver o que está acontecendo. Você tem razão. Com certeza você fez uma formação fantástica na UFMG, eu tenho muitos amigos de lá. Hoje eu conversei com um deles de lá, na UFMG, e você viveu isso como residente, como aluno, alarme tocando e ninguém olhando, não foi? E não só na UFMG, mas eu acho sim. que é muito de, infelizmente, isso. Da realidade de grande parte dos hospitais. Eu não estou aqui criticando nada, Lorenzo. Eu estou só chamando a atenção para uma coisa que é inadmissível. Inadmissível. Se tem um alarme tocar, ele tem que ser resolvido. Lorenzo, isso eu tenho certeza, porque eu estou há muitos anos aí no mercado e nós temos residentes e chefes nos hospitais de Campinas. Eu tenho certeza que nos hospitais que nós conhecemos, PUC, o Mário Gatti, conheço muitos, eles prestam atenção de parametrização de alarme e alarme. Mas eu já vivi em outras situações, em outros hospitais, de tanto alarme tocando, agora eu vou te falar, tanto alarme tocando o tempo todo na UTI, que dampeia. Isso. As pessoas ficam... você andando no carro, você fala, esse meu tá estragado, tá estragado. Aí vem, para, conserta, pelo amor de Deus, deixa alarmar o que tá... Isso, sabe por que acontece isso? Fica tocando, sabe por quê? Porque em muitos, não, aqui em Campinas, eu vou te falar que a gente tá bem servido e a gente conhece as pessoas, é uma atenção de todos, que o A de alarme é o primeiro, quando não se parametriza. Por exemplo, se deixar um alarme, frequência mínima, abaixo de 80 toca, aí acima de 100 toca, o que vai ser?
uma cantoria. Vai ser alarme tocando. Então, quando fica com esse número, eu falei assim, pessoal, vai de leito em leito, ajusta, individualiza cada alarme para cada paciente. Perfeito. Aí, acaba o barulho. Aí fica o sossego. Você tem razão. Se você fala assim, Falcão, fazer uma campanha. Parametrização do alarme. Awareness. Já está valendo. Awareness de parametrização. E o anestesista fica também, assim, bem focado nisso, durante a cirurgia. Perfeito. Eles ficam focados nisso. Falcão, nisso tudo que a gente está falando, né, que envolve segurança do paciente, humanização do cuidado para melhorar desfecho, a gente tem uma instituição acreditadora que vem cá e bate um carimbo e fala assim, vocês estão de acordo com as melhores práticas internacionais, né? E o São Luís está nesse processo da Joint Commission International, que é a principal instituição acreditadora. Isso. Queria que você comentasse um pouco o impacto disso dentro de uma UTI. Bom, a UTI, ela está dentro de todo um contexto hospitalar. Então, vamos supor que só a UTI seja acreditada. Isso não acontece. Aí você fala, meu doente vem ruim do pronto-socorro, isso eu tenho uma história para contar, mas não dá tempo. Então, na época que a gente estava tratando dos pacientes politraumatizados com trauma de crânio, muitos, na época era muito frequente, eu falava, que pena, o nosso hospital, no caso, no passado, era a Unicamp, está tão moderno e está faltando campanha pré-hospitalar. Aí tivemos sorte. Começou uma grande campanha pré-hospitalar de checar se está alcoolizado, os radares, que foi bacana. Trazendo para o São Luís. A acreditação, qual é a vantagem? Eu sei que toda a estrutura está caminhando junto. Então, se só fosse a UTI, vou ver só a UTI. Aí o paciente não vinha adequadamente tratado do pronto-socorro. Que triste. Aí ele tinha alta da UTI, ele vai para a enfermaria. Piora. E cai tudo, piora tudo. Não tem a continuidade, que a gente chama de continuidade do tratamento. Precisa continuar. E outra coisa, a nossa responsabilidade também é na casa. Então, quando o paciente vai de alta, tem toda uma orientação e um retorno. Ele tem que seguir aquilo para melhorar o prognóstico. Então, o que conta na acreditação, isso é um dado muito importante. O meu irmão, que também é Manuel Falcão, ele fala assim, médico, infectologista e intensivista. Ele fala assim, de Campinas, ele fala assim, é importante que a acreditação atinja o paciente. Entendeu, né? Uhum. Para não ficar no papel. Tá tudo perfeito no papel. Mas não. A gente sabe que chega na ponta. Isso é o fundamental. E que desde da portinha de vidro que abre quando você entra no hospital, naquele momento, você já está no espírito. Já está no espírito. Médico está no espírito. Médicos. E você já entra. Vai no pronto-socorro. Então, o que acontece com isso? Segurança. Atenção às metas de segurança. Muita atenção às metas de segurança. O paciente está entendido, vai para o UTI. E a acreditação fez com que todo mundo sincronize harmonicamente todos aqueles passos do tratamento. Está tudo ali. Ninguém vai fazer diferente do que é recomendado. Isso mostra que todos estão com esse espírito visando segurança no final. O que você quer, como você, usuário, que você é cliente, você foi com um problema X, por exemplo, um paciente vai com AVC, ele é bem atendido, rapidamente atendido, tem uma equipe, faz tomografia, faz ressonância, faz tudo necessário, vai para a UTI e ele sai bem orientado, ele sai da UTI e todo mundo com o mesmo pensamento, todos os protocolos unidos, tem todos os processos, isso é uma diferença muito grande. E o São Luís, com pouco tempo de vida, já agora em agosto, vai vir uma equipe para fazer essa avaliação. Então, eu não tenho dúvida, Lorenzo, que isso
é bom para o hospital, mas é infinitamente melhor para o paciente. Perfeito. Falcão, se Deus quiser, eu nunca quero usar um UTI. Se Deus quiser, Sim, não sim, a gente quero, fala sempre isso. né? Eu nunca quero precisar passar lá nem na porta. Eu Sim, quero sim, encontrar com você aqui. Para tomar um café. Para tomar um café. Ou aqui outra vez. Ou aqui outra vez. Vai que Sim. eu me sentiria muito confortável de ser atendido pelo senhor. Valeu. Quero parabenizar a sua pela experiência. Equipe toda. Mas eu sou empreendedor, eu tenho uma empresa e o líder tem um papel muito forte na formação da cultura. Perfeito, né? perfeito. O líder é líder, ele tem o ônus e o bônus. Perfeito. Né? Então, Verdade. a gente, você como líder, tenho certeza que essa cultura ali da UTI tá muito bem guardada e isso traz uma segurança, né, para os pacientes que ninguém quer usar a UTI, ninguém quer ir lá, ninguém quer te conhecer, quer mais só tomar um café para bater um papo, mas se precisar, doutor Falcão... Fica pouquinho e vai embora. Muito obrigado pelo seu papo. Eu agradeço o convite. Obrigado. Isso aí, pessoal, igual a esse, tem vários outros. Estamos falando com todo o corpo clínico do Hospital São Luís Campinas, para você entender os diferenciais da Rede D'Or Hospital São Luís, que agora chega na macro região de Campinas. Então, clique, assista e conheça mais sob o olhar dos médicos do Hospital São Luís Campinas. Valeu, muito obrigado, até a próxima.